Pessoal, o processo trabalhista que tramita sob o rito sumaríssimo permite que a gente escute até duas testemunhas. No rito ordinário, 3 testemunhas e no inquérito por apuração de falta grave, 6 testemunhas. O problema é, há necessidade de ouvir tantas testemunhas? A gente nota que muitas vezes em audiência, o advogado, eu acho que equivocadamente, fica falando, olha, eu tenho, na tentativa de acordo, eu tenho 2 testemunhas, eu tenho 3 testemunhas, não sei o quê. Veja, isso aí na prática, eu vou colocar um vídeo para vocês depois aqui, sobre essa questão da negociação na audiência trabalhista, mas primeiro não tem necessidade, tá? Eu acho, inclusive, que não é bom você ficar mostrando suas armas antes do momento adequado, tá? Isso aí não assusta ninguém. Mas apresentou lá 2 testemunhas, pediu para o cliente, seja reclamante e reclamada, escuta, eu preciso que você leve testemunhas. No dia, a pessoa aparece lá com as testemunhas, seja presencialmente, seja na audiência telepresencial. A maior parte dos processos que a gente verifica, o advogado não conversou com a testemunha antes. Detalhe muito importante, e vamos colocar em negrito, conversar, não é instruir testemunha. Isso aí não pode fazer, isso aí é crime, tá? Conversar com a testemunha significa dizer o quê? Saber o que cada testemunha pode falar a respeito daquele fato. Então, é importante que tanto o reclamante quanto a reclamada, nem que seja por meio de telefonema, converse com essa testemunha antes da audiência, para que ele possa ter noção da capacidade de prova que ele tem e aí conversar com o cliente antes da audiência. Isso tudo com vistas a quê? A uma eventual tentativa de acordo. Tá? A gente verifica, eu costumo brincar, né, de suicídio processual. O advogado não tem testemunha, ou a testemunha que ele tem não faz prova nenhuma e ainda assim ele não quer fazer acordo, quando a maior parte dos fatos a serem provados são de ônus dele. Tá? Então é importante que você converse, né, você levante junto às suas testemunhas que prova cada uma delas pode fazer, se houver mais de uma. Tá? Havendo mais de uma testemunha, eu não recomendo, aliás, eu sempre falo, tá? Em 26 anos de magistratura, todas as vezes em que eu deixei a parte escutar uma segunda testemunha, uma terceira testemunha, para ratificar o que a testemunha anterior falou, deu problema. A segunda testemunha entrou em contradição com a primeira, não sei o que, acabou não provando nada, perdeu tudo. Fora que, se uma fala uma coisa, a outra fala outra, não sou eu que vou saber quem que está mentindo. Eu vou mandar isso aí para a Polícia Federal apurar o crime de falso testemunho. Então, não entrem nessa, não há necessidade de você ouvir uma outra ou 2 testemunhas para ratificar o que a primeira falou. Se uma testemunha fez a prova que você precisava, está resolvido o assunto. Né? A audiência, a prova não é jogo de futebol, não, 2 contra 3. A prova produzida, ratificada por 3 testemunhas, não quer dizer, não é uma prova mais forte do que se for ouvida uma testemunha só. Lembrando, é o fato que tem que ser provado. Se a testemunha provou o fato de 2 não muda nada, porque o fato em si já foi provado. E você ouvindo uma segunda testemunha, ou terceira testemunha, corre o risco de haver contradição entre elas. E não adianta, no calor da audiência, a gente não sabe o psicológico dessa testemunha como vai ser. Então não há necessidade. A gente tem que procurar sempre fazer a coisa da forma mais breve, mais tranquila e enxuta possível, para não causar problema para você depois, na hora de uma sentença, de um embargo de declaração. Tá? Então só ouça uma ou mais testemunhas quando para a prova de fatos diferentes ou para a prova de períodos diferentes. Então, a primeira testemunha trabalhou com o reclamante durante 1 ano e a segunda testemunha trabalhou com o reclamante no período seguinte disso aí.
Ou a testemunha do reclamante trabalhou com ele no período que ele trabalhou no escritório, e a segunda testemunha enquanto ele trabalhou na oficina. Esse raciocínio serve para a reclamada também, tá? Então, tirando situações como essa, não entre numa de querer ratificar, não precisa ratificar nada, tá? Não há necessidade disso, tá? Então, essa questão é que eu acho que é importante. E mais importante que isso, né, é você saber o que cada testemunha sabe do fato, tá? Não instrua, você sabe o que é objeto da discussão no processo. Meu amigo, o que você sabe com relação à jornada do reclamante? Seja testemunha do reclamante ou da reclamada. Você trabalhou com ele? Você trabalhava no mesmo lugar que ele? Você no dia a dia, você via o que ele fazia? Essas são as perguntas que você deve fazer para a testemunha, sem querer saber, dizer para ele o que ele tem que dizer. Isso aí você instruir. Tá? Então, você conversando com a testemunha, olha, se a testemunha sabe fazer esse fato. Aquela testemunha não prova nada. Tá? Você precisa ouvir tantas testemunhas quanto o reclamante possua, para você fazer uma triagem, para ver qual delas faz a prova do que, quem faz a melhor prova. Agora, se só tem uma testemunha só, não tem o que fazer, ouça essa testemunha, seja lá o que Deus quiser. Tá bem? Então, esse aspecto, acho que é importante a gente falar a respeito da quantidade de testemunhas que você vai querer ouvir na sua audiência. Tá bem? Muito obrigado e até o próximo vídeo.